Jesus nos chama para subir ao monte, vivermos um momento de oração profunda e experimentarmos a sua glória na nossa vida. Hoje nós celebramos o momento da transfiguração, é festa da transfiguração na nossa igreja. Essa festa aqui também é celebrada na quaresma, porque ela antecede aí o momento da Páscoa e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Então em Mateus 17, capítulo 1 a 9, diz que 6 dias depois Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiram ao monte, esse monte que é o lugar da transfiguração, que é o lugar da epifania, que é o lugar da manifestação de Deus. 6 dias depois de quê que a palavra fala? 6 dias depois que Pedro fez ali a sua profissão de fé, quando Jesus pergunta, e para você, Pedro, quem sou eu? Então eles subiram, tiveram essa grande graça de experimentar e de visualizar a transfiguração, Jesus glorioso, uma experiência que transformou a vida desses homens. Então a palavra fala que ele foi transfigurado diante deles, o rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. E nisso apareceu Moisés, Elias e conversaram ali com Jesus. Então Pedro toma a palavra e diz, Senhor, é bom ficarmos aqui, se queres vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele ainda estava falando quando veio uma nuvem luminosa, cobriu a montanha e dessa nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, nele está o meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto por terra, ficaram com medo. Depois Jesus fala, não tenhais medo. Quantas vezes Jesus fala isso, né? Não tenhais medo. Então os discípulos ergueram os olhos, depois não viram mais ninguém. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou, não faleis a ninguém dessa visão, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Então essa é a palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Esses 6 dias, então, após a profissão de Pedro, ele transfigura. A primeira coisa que a gente pode, então, aprender com essa palavra de hoje, subir a montanha para orar. Jesus, no mesmo evangelho, só que em Lucas capítulo 9, e que fala também da transfiguração, diz que enquanto orava o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou branca e brilhante. Ou seja, e Jesus enquanto orava. Então quando nós oramos, as manifestações de Deus acontecem na nossa vida. Mais uma vez a palavra de Deus nos ensinando e nos mostrando a importância da oração. Subir ao monte, Jesus vai ao monte para orar. Quantas vezes Jesus se retira num lugar, esse lugar mais distante? Nós precisamos também nos distanciar para que consigamos ter bons momentos e profundos momentos de oração. Sim, claro, podemos rezar durante o dia, caminhando, dentro do ônibus, em vários lugares, mas a importância de nos retirarmos para termos momentos de profunda oração com o Senhor. Então você pense hoje na sua vida, de que você precisa se retirar? De quem você precisa se retirar? O que hoje te atrapalha a ter um momento de oração com o Senhor? A primeira coisa que nós aprendemos com essa palavra de hoje. Uma segunda coisa que nós vemos na palavra de hoje é que brilhava. Jesus, ele brilhava, ele resplandeceu, ele se transfigurou. Nós podemos remeter lá em Êxodo capítulo 34, quando Moisés, ele desceu da montanha trazendo lá as tábuas da aliança e não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Assim diz em Êxodo 34, versículo 29. Ou seja, Moisés teve um contato com o Senhor e o seu rosto brilhava. Jesus é a própria luz, ele resplandece a sua própria luz porque ele é Deus. Essa transfiguração mostra então que Jesus é o centro da nossa vida, é a luz da nossa vida e diante da luz do Senhor, as trevas se dissipam. Não existe treva junto com a luz. A luz revela o que está sujo, a luz nos mostra o caminho. Uma terceira coisa que nós vemos nessa palavra é Moisés e Elias, que aparecem ali com Jesus. Moisés ele simboliza a lei, a libertação do povo, uma grande referência para o povo judeu. E Elias, que é considerado o maior de todos os profetas, também está ali. Elias é tão importante que algumas famílias judaicas, quando vão fazer algumas das suas celebrações, eles deixam na mesa um lugar separado para Elias. Elias que subiu aos céus em um carro de fogo. Então, para mostrar que Jesus é maior do que a lei, toda aquela lei do Antigo Testamento, Jesus é maior do que os profetas, tudo aquilo que os profetas falaram se encontra em Jesus. Toda essa libertação, toda essa lei se encontra agora em Cristo Jesus. Depois Pedro fala, é bom estarmos aqui, Senhor. Quem não gosta da coisa boa, da coisa bonita, desse belo que é essa coisa da transfiguração? Imaginem, meus irmãos, as experiências que eles tiveram.
Que experiência maravilhosa de estar diante do Senhor transfigurado. Claro, é bom estarmos aqui. Dostoiévski, um grande escritor russo, dizia que a beleza salvará o mundo, nosso coração tem sede do belo e a beleza está em Deus. O mundo valoriza a beleza exterior, o mundo valoriza essa maquiagem que a gente quer colocar para que tudo fique bonito, e a grande beleza está em mergulharmos na presença do Senhor. E aí acontece uma coisa que nós também vemos nesse trecho da palavra. Pedro fala, vamos fazer 3 tendas. É a tentação que nós temos de querermos viver somente aquela parte boa, a parte da transfiguração, a parte dos sinais e do milagre e da glória e da manifestação. É aquela tendência que nós temos de viver apenas isso e não queremos cair no nosso dia a dia, ali naquele problema que nós temos na nossa casa, ali onde a gente tem que vencer dia após dia situações e colocar em prática aquilo que nós experimentamos na palavra de Deus, aquilo que nós devemos colocar na nossa luta do dia a dia. Nós não podemos ficar no monte para sempre, mas nós podemos levar a experiência do monte para a nossa vida, podemos levar a experiência da oração para o nosso dia a dia. Santa Catarina de Sena, ela tem lá, as pessoas que vivem nessa vida religiosa, tem ali a sua cela. Cela é o nome dado para o quarto, para a habitação, onde a pessoa tem ali os seus momentos de oração, seu momento de intimidade com Deus e também dorme. Então tem esse nome cela. Ela dizia, faça uma cela em sua mente, seu coração e leve consigo. Veja bem, faça então este momento do monte, esse monte que é o lugar da manifestação de Deus, faça ele no seu coração e o leve para a sua vida, para que você viva essa glória de Deus, essa transfiguração de Deus dia após dia, junto com o irmão, no seu dia a dia, na luta diária, nas coisas que nós temos que vivenciar. Podemos levar esse pedacinho do céu, esse pedaço dessa experiência de Deus com a nossa vida do monte para o nosso dia a dia. E é muito bonito quando essa nuvem vem e essa voz que fala, este é o meu filho muito amado, escutai-o, ouvi-o. Essa palavra de Deus dizendo para mim e para você que nós possamos escutar Jesus. Ela não fala, estes são os meus filhos, ouvi-os. Não, ouvir Jesus é que nós precisamos ouvir para a nossa vida. Ele é que nós devemos ouvi-lo. Em Deuteronômio 5, Moisés fala, escutai Israel as leis e colocai em prática. Mas lá no Monte Tabor, este é o meu filho, escutai-o. Jesus é maior do que a lei que foi falada por Moisés. Nós somos chamados a escutá-lo. E quantas coisas a gente tem escutado na nossa vida? Quantas vozes nós temos também escutado? Quem nós temos escutado? Porque nós precisamos deixar que Jesus seja essa voz que nos conduz. Ele tem a direção para a nossa vida. É a voz certa que nós devemos ouvir. Muitas vezes nós ouvimos muitas vozes e essas vozes nos fazem errar, nos fazem cair. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Vamos neste momento então clamar e pedir a Jesus que transfigure o nosso coração, para que o nosso coração possa enxergar a nossa vida. Tantas vezes nós temos muitos problemas, nós temos muitas dificuldades na vida e que nós colocamos como centro. Jesus, no momento da transfiguração, ele vem se colocar como centro da nossa vida, mais importante que tudo, mais importante que o nosso problema que tem tomado tanta a nossa mente. Neste momento, pedimos a Ti, Jesus, nos ajuda. Às vezes nós estamos com o coração ferido e não conseguimos enxergar a sua transfiguração na nossa vida, nós não conseguimos enxergar a manifestação. Quantas vezes estamos tão focados na nossa vida com tantas coisas que não paramos para ir ao monte, para o lugar reservado para orar. Nos ensina, Jesus, a nos distanciar de tantas coisas e barulhos do mundo, tantas vozes que querem nos falar, para que a gente consiga ouvir a Sua voz, porque a Sua voz é a direção para a nossa vida. Nos ajuda, Jesus, nesse dia da transfiguração, para que nós tenhamos um coração voltado e o Senhor ocupe esse lugar central que brilha e que ilumina a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Bendito seja, meus irmãos, e que essa palavra ilumine a nossa vida nesse dia de hoje e Jesus possa transfigurar na nossa vida e possamos levar essa transfiguração para o nosso dia a dia. Deus te abençoe e até a nossa próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.